Nos gases perfeitos, Robert Boyle, no caso, né, eu falei que vamos falar Boyle, então Boyle, aí não tem problema, vamos pensar mais no sentido aqui da explicação, né? Boyle dizia o quê? Ele disse que o ar podia ser comprimido, ou seja, ele analisou e viu que o ar ele poderia ser comprimido, ele poderia sofrer uma pressão para diminuir o espaço dele. E que esse volume, que no caso para diminuir o espaço, o volume de ar variava inversamente a variação da pressão. Ou seja, analise esse objeto aqui da direita, ó. Três recipientes, a parte azul aqui é o gás dentro do recipiente, a parte cinza é um êmbolo, ou seja, uma estrutura emborrachada que veda esse frasco, esse recipiente. Então, bem aqui, ó, nesse primeiro exemplo, que é o P1 e V1, o volume está aqui. No segundo exemplo, o volume é maior. Então, o que isso quer dizer? Se o volume aumentou, como o volume é inversamente proporcional à variação da pressão, então isso quer dizer que se o volume aumentou, a pressão caiu. E no terceiro caso, que o volume diminuiu, quer dizer que a pressão aumentou, ou seja, que a força exercida nessa pressão, deixa eu pegar bem aqui o pincelzinho. Então, a força exercida aqui nesse recipiente, ela vai ser da pressão, né? A força exercida da pressão vai ser bem maior, aqui bem pequenininho e aqui já mediano. Aquele peso é horrível, mas deu para entender. Porém, Boyle fez esses enunciados, depois Mariotte, né, que é francês também, alguns vão dizer Mariotte, não tem problema. Ele dizia que a temperatura constante acontecia isso daqui, mas se a temperatura não estivesse constante, isso não aconteceria. Então, Mariotte acabou entendendo o que Boyle dizia, mas ela dizia que para isso acontecer, a temperatura teria que ser constante. Então, a lei, que era só uma lei de Boyle, começou a ser chamada de Boyle e Mariotte, justamente porque tinha a ação desses dois pesquisadores. Então, essa lei de Boyle-Mariotte começou também a ser chamada de transformação isotérmica. Por que transformação isotérmica? Porque ela tem iso, ó, significa igual, e térmica está se referindo à temperatura. Ou seja, se a temperatura é constante, então a formulazinha é essa daqui, ó. P1 vezes V1, P2 vezes V2, P3 vezes P3, V3, P4 vezes V4, vai depender da quantidade de amostras aqui analisadas. Geralmente são duas. Então, geralmente vai ficar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, aqui a gente tem a primeira lei dos gases perfeitos. Lembrando que são três, fora de Clapeyron, fora da equação geral. Uma análise dos gráficos aqui. Geralmente cai muitas questões vestibulares, em concursos, então, Enem, sobre esses gráficos. Então, como assim? Para que servem esses gráficos? Como aqui diz que a temperatura é constante, e lembrando, olha, que eu multiplicando a pressão aqui embaixo ao vezes o volume, então se eu multiplicar aqui a pressão, ó, essa reta da pressão e essa do volume, então se eu multiplicar elas eu vou ter o eixo da temperatura aqui, ó. Então a temperatura vai estar aqui. Então esse arcozinho aqui ele representa a temperatura constante. Então enquanto esse arco estiver passando nesse lugarzinho aqui, a temperatura é constante. Sempre no caso de isotérmica, da transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotte, vai acontecer uma hipérbole, que é justamente essa formação de um arco. Então aqui nós temos a temperatura. E quanto mais distante ela tiver daqui, ó, do eixo de origem, quanto mais distante ela tiver, maior será o valor da temperatura. Porque, olha, a pressão não é subindo, então quanto mais alto, maior a pressão. O volume também não é distante aqui, então se eu multiplico um pelo outro, quanto mais alto eu tiver, maior será a temperatura. Então aqui, ó, T2 seria maior. Que é esse exemplo aqui, ó. Então se eu passar a reta aqui, bem aqui T1, aqui T2, aqui T3, esse arco todinho aqui é o T3, aqui o arco todinho é o T2, aqui é o T1. Então nesse caso o T3 é o mais distante, ele é maior,
do que o T2 que está no meio, que é maior que o T1 que está na ponta. Então, só vocês entenderem aí, sem precisar calcular nada, só analisando o gráfico já dá para compreender muita coisa. E aí uma questãozinha, toda vez que eu explicar uma partezinha aqui, tem uma questão para vocês dar uma fixada no conteúdo. Então, certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros, em pressão de 700 milímetros de mercúrio. MM quer dizer milímetros, HG quer dizer é o símbolo do mercúrio. Eu falo isso, professor, já sabia, mas é bom dar uma relembrada caso não saiba. E a temperatura é de 20 graus Celsius. Analise, a temperatura tem que ser em Kelvin, aqui está em Kelvin, não, então tem que transformar a temperatura. Então, qual será a pressão quando o volume ocupar 30 litros? Ó. O volume era 120, passou para 30. Mantendo-se a temperatura constante. Então, ele já disse que a temperatura é constante, então é um cálculo de isotermia, ou seja, transformação isotérmica. E aí, vamos lá. Eu vou dar aqui 3 segundinhos, fazer a contagem regressiva. Toda questão que tiver eu vou fazer isso, só para vocês quiserem calcular, pausar o vídeo e calcular. Se não, eu já vou fazer a resolução no próximo slide. Então, 3, 2, 1, passando para o próximo. Então, aqui a resposta correta é a letra A, 280 mg de mercúrio. Vamos entender a questão. Como eu sempre falo para vocês, se tiver dúvida, façam os dados, faça essa tabelinha com os dados, que fica bem mais fácil você compreender a questão. Bem aqui na questão diz que certa quantidade de um gás ocupa um volume com uma pressão de 700 mg de mercúrio. Então a pressão 1 é 700 mg de mercúrio. E aí diz que o volume inicial, ou seja, ocupava 120 litros. Então coloca aqui, ó, 120 litros. Porém, lembrando que a fórmula aqui, ó, é P1 vezes V1 e P2 vezes V2, que a gente já tinha visto aqui, ó. Fórmulazinha aqui, ó, P1 vezes V1, P2 vezes V2 e tal. Só relembrando daquela formulazinha da equação geral, ó. P1 vezes V1 sobre T1. Então, como aqui a temperatura é constante, eu apago essa parte da temperatura e fica quem? P1 vezes V1, que é igual os outros valores, né? P2, os tamanhos aqui são ruins, mas só para compreender, eu não consigo fazer isso aqui no touchpad do notebook. Então, V2, deu para entender, né? Voltando. Então, essa fórmula nós temos 4 variáveis, né? 4 letrinhas, 4 incógnitas. Nós temos valores de 3, estamos procurando a pressão final, que é o P2. Então, o P2 eu não sei quem é. Mas o V2 diz que era de 120 litros e foi para 30 litros, mantendo-se a temperatura constante. A temperatura é 20 graus Celsius. Como eu falei na questão, se fosse para calcular aqui, a gente teria que transformar em Kelvin. Como não precisa, porque a temperatura já é constante, eu não preciso mexer com ela. Coloquei aqui só para você entender. Mas ela não vai ser utilizada na questão, porque ela é constante, ela não muda, vai continuar 20 graus Celsius. Então, substituindo os valores, a pressão 1 é 700, o volume 1 é 120, ó, é igual a P2, que eu não tenho, continua P2, é incógnita aqui, vezes V2, que é 30. Então tá aqui. Agora é só resolver. 700 vezes 120 dá 84.000, que é igual a P2 vezes 30, que dá 30 P2, ou você pode deixar do mesmo jeito aqui, P2 vezes 30. Tá multiplicando, né, o 30, ele tem que passar para o outro lado, relembrando que eu tenho que sempre isolar a letrinha sozinha. Então 30 está acompanhando ela aqui. Deixa eu ver se a caneta dá para mudar de cor aqui. Tá assim, coloca aqui. Então aqui o 30, ó, tem que mudar ele para o outro lado. Então ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então vem para cá. 84.000 dividido por 30 dá 2.800. Então 2.800 é igual a P2, pressão final. Organizando a questão, então P2 é igual a 2.800 milímetros de mercúrio. Então por isso que a letra correta é a letra A. Então, espero que tenham entendido. E passando para o próximo ponto. Aqui eu tenho uma em relação ao gráfico.
A figura abaixo representa um diagrama de pressão e volume. Então, ó, aqui representa a pressão, esse eixozinho aqui, enquanto que esse outro eixo, né, tudo reto, né, nada de reto aqui nas minhas setas que eu estou fazendo, considero que elas estejam retas, viu? No caso era para eu fazer aqui, essa é o melhor. Então essa é a da pressão, que já está dizendo aqui, ó, pressão em Pascal, e aqui o volume em metros cúbicos. Aí a pergunta é, nele há 3 pontos, que é o M, o N, que está aqui, ó, N, o M e o R. Então, esses 3 pontos representam 3 estados de uma matéria numa mesma amostra de gás perfeito. Lembrando que gás ideal ou perfeito significa a mesma coisa. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas M, N e R dos respectivos pontos M, N e R. Então aqui diz, ó, que um é maior que a outra, que um é menor que a outra, que um é igual a outra, ou maior ou menor. Vamos analisar aqui. Lembra da hipérbolezinha, desse gráficozinho aqui, ó? Então ela vai fazer isso, ó, que é a hipérbole. Então, bem aqui a gente já tem isso, ó. Então aqui, quer dizer que o quê? Que a temperatura de M, eu esqueci de pausar, para falar para vocês pausarem. A temperatura de M, então se quiser pausar ainda dá tempo para tentar resolver, né? Eu não dei a resposta completa, então quiser pausar aí, se não eu já vou responder na próxima. A temperatura de M é igual à temperatura de R. E aí sobrou quem? N. N tem a temperatura maior ou menor que os outros dois? Ó, lembrando, ó, passando a seta aqui para representar a temperatura. Então, quanto mais distante tiver o arco, maior será o valor da temperatura. Então, como esse ponto está mais distante no arco na reta aqui do T, consequentemente o Tn é igual, aliás, é maior que essas duas aqui ainda. Elas são iguais, mas o Tn ainda é maior. Passando para o próximo slide, já está aqui, adiantei, já fiz a resposta. Então, aqui a gente já conseguiu a resposta, ó. Tr é igual a Tm, que são menores que Tn. Ou seja, Tm é o maior, Tn é o maior aqui. Professor, dá para fazer calculando? Dá, porque aqui tem os valores. Então, lembrando os valores, quais são os valores aqui? É P vezes quem? É vezes V. Faz isso. Então é só pegar e calcular um vezes o outro. Posso fazer isso porque aqui tem os valores, mas naqueles exemplos que eu citei, ó, não tem valor, aqui não tem valor. Então daria para você analisar de acordo com o arco da hipérbole. Aqui também não tem um valor, mas diz, ó, aqui é P e aqui é o dobro de P, aqui é V e aqui é o dobro de V. Então dá para ter uma noção. E aqui tem um valor específico, que foi justamente o que eu fiz para vocês tirarem as dúvidas, ó. A temperatura de R é igual a P vezes V, né? R está aqui. Qual é a pressão de R? É 2. Qual é o volume de R? 0,3. Então 2 vezes 0,3 dá 0,6. E o do M? O do M está aqui, ó. Qual é a pressão dele? Ó? 6. E o volume 0,1. Continua também 0,6. Então, ó, se a gente for na questão, TR é igual a M. Então a gente já exclui 3 alternativas aqui. Essas daqui já não são. Sobra D e E, né? Então nós temos o N. N é o que? 0,2 e o 4. Então 4 da pressão vezes 0,2 do volume dá igual a 0,8 Kelvin. Então nesse caso, quem é o maior deles é N. Então TR, temperatura de R é igual à temperatura de M, que são menores que a temperatura de N. Então a letra é correta.